Bom dia, turma. Vamos continuar a nossa aula falando sobre a Rússia, né? Então, nós vamos falar, né, da política interna e política externa, né, que começa onde? Lá na ex-União Soviética até a Rússia atual. Nós vamos entender todo esse processo, né, de transformação do socialismo para o capitalismo. Como é que foram os governos, os presidentes, né? E qual foi o que? As suas políticas econômicas, militares, sociais, dentro o que? Desse processo, tá? Então vamos lá. Então a gente vai começar a estudar primeiro a ex-União Soviética para a gente entender a Rússia, ela como um todo hoje, né? Então a gente sabe que o socialismo ele começou a dar já sinais de desgaste no final da década de 70, né? Já estava acabando, né? Já entrando na década de 80, já muito desgastado. Então, é eleito, né, Mikhail Gorbachev, ele fica de 85 até 91, né, quando acontece finalmente o que? O fim da União Soviética mesmo, e ela vai virar o que? Comunidades, países independentes, tá? Então, quando ele entrou, né, o cenário mundial, até mesmo da ex-União Soviética, era completamente diferente, né, da realidade que ela realmente representava, né? Então, o cenário de profunda crise política e econômica associada à Segunda Guerra Fria de Reagan. Então, Reagan, né, que foi ex-presidente dos Estados Unidos, ele entrou em 1980, né? Então, o que acontece? Ele começou a criar também políticas, né, até mesmo para enfraquecer quem? O socialismo, né? Então, essa política, né, de Reagan aí, é a posição defensiva e gastos militares excessivos que a própria União Soviética estava o quê? Estava tendo exageradamente, apesar que na década de 70, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética já tinha feito acordos para diminuir esses gastos, né, militares, mas ainda estava acontecendo, né, a corrida espacial, né, estava a todo vapor, né, nessa época. Os Estados Unidos tinha feito o programa Guerra nas Estrelas, né, então muitas pessoas, né, estavam indo para o espaço. Então isso aí, gente, é um gasto o quê? Muito grande, tá? A agenda de ajustes que sustentava em 3 pilares, tá? Ele o que fez? Quando ele entrou, ele fez uma reformulação em toda política e economia da ex-União Soviética. Então, ele fez o que? Na parte política, ele apresentou o que? A Glasnost, né? Que foi o que? Uma abertura e uma transparência política, tá? E no campo econômico, ele fez um plano chamado Perestroika, que foi uma reforma, uma reestruturação econômica, tá? E no âmbito internacional, da política internacional, tá? Ele fez o quê? Uma cooperação com a existência de, né, a questão do desarmamento. Então, Gorbachev, ele fez uma política de abertura para o capital internacional, tá? A política internacional, ele começou o quê? Aos poucos já fazer esse momento de transição, tá? Do socialismo para o capitalismo. E isso não agradou a parte conservadora da ex-União Soviética, porque era ainda aquelas pessoas ultraconservadoras ainda lá da Revolução Bolchevique de 1917, né, que ainda acreditava nas ideias socialistas, tá? Então vamos lá. Resultados contrários ao esperado. Aceleração da perda da capacidade da União Soviética de administrar políticas interna e externa, grande oposição interna, né, e principalmente das repúblicas. Então, igual eu falei para você, os próprios políticos, né, os burocratas não gostaram, a ala conservadora não gostou disso aí. E também algumas das repúblicas, também muito conservadoras, isso não foi muito de agrado. Em compensação, teve muitas repúblicas
repúblicas aí que gostaram muito disso daí, né? Dessa questão dessa abertura. Países também do bloco socialista, há muito tempo já queriam o quê? Que acontecesse essa abertura, tanto política quanto econômica. Tá? Esforço do Gorbachev. Engajamento internacional e bom relacionamento com o Ocidente. Isso aconteceu, tá? Busca por ajuda financeira externa, principalmente dos Estados Unidos. Tentativas de impedir crescimento de oposição interna e nas repúblicas. Foi complicadíssimo, né? E tentativa de impedir o processo de desmembramento das repúblicas. Isso aí, gente, teve que acontecer. Foi um processo, né? Então, assim, porque algumas repúblicas rebeldes estavam querendo o quê? Realmente desmembrar há muito tempo, né? Então, vamos lá. Mecanismo para tentar manter a unidade soviética, mas que aumenta a autonomia local das repúblicas, né? A questão da união dos estados soberanos, né? Porque as repúblicas, né? Elas estavam muito atreladas ao quê? A Rússia, ali que era o quê? A maior república e a que administrava tudo. Então, muitas das repúblicas rebeldes queriam que já se separar. Elas queriam que ser autônomas e não podia isso. Insatisfação tanto das forças tradicionais do Kremlin quanto das repúblicas levam ao golpe de Estado em 1991. Né? Quem fez isso aí foi aquela ala descontente das reformas. Só que esse golpe aí não deu muito certo, né? O golpe articulado pelas forças tradicionalistas do Kremlin para tentar sustentar a integridade da União Soviética. Resultados contrários ao esperado, acelerado o processo de independência das repúblicas, tá? Lembrando, gente, a gente já estava o quê? Década de 80, o mundo era completamente outro. Não tinha cabimento continuar o quê? Com a Guerra Fria. Não tinha. Né? Até mesmo o modelo socialista já estava desgastado. Criação da Comunidade dos Estados Independentes. Então, o que aconteceu? No dia 25 de dezembro de 1991, Gorbachev fez o quê? Através de um tratado, ele oficialmente falou que a União Soviética ela não existiria mais. Queria, né, as repúblicas se tornariam independentes, né? Iam ser o quê? Autônomas. E com o tempo elas iriam, cada uma virar o quê? Um país. Mas primeiro, a SEI foi criada para fazer o quê? Esse momento de transição. Somente 3 repúblicas não fizeram parte. Letônia, Letônia e Estônia, tá? Por iniciativa de Boris Yeltsin, lembra esse nome aí, que nós vamos falar dele mais para frente, né? Arranjo frouxo com o objetivo de manter laços econômicos e políticos das repúblicas com Moscou. A SEI não representou importância estratégica nem para Moscou nem para as repúblicas. Então foi uma coisa também independente. O objetivo ali era o quê? Esse processo de transformação, tá? De sair do socialismo, né, para ir para o capitalismo, tá? E a SEI não foi um bloco econômico, tá? Ela só foi uma ajuda, tá? Esse processo de transformação aí, tá? Prioridade na nova Rússia. No momento era a aproximação com o Ocidente, né? Abdicação das proteções hegemônias da região. Então, o que aconteceu? A Rússia se tornou um país independente, então, gente, virou um país o quê? Aberto à doutrina capitalista, porque o socialismo já tinha acabado aí, né? Então ela se aproximou o quê? Do Ocidente. A Guerra Fria já acabou. Aqueles objetivos da Guerra Fria não existiam mais. Aí o que acontece? Aí o primeiro presidente eleito, né, democraticamente, né, pela Rússia, foi o que? Boris Yeltsin, né? Porque ele ele ajudou nesse processo, né? A gente viu aí. Ele foi financiado, lógico, pelos Estados Unidos. Ele era uma marionete americana, tá? Os Estados Unidos precisavam de alguém de confiança ali, tá? Porque ela tinha interesses, lógico, econômicos e políticos na Rússia.
tá? Então ele ficou de 92 a 97. O governo de Yeltsin teve duas fases. A primeira, de 92, tá? A 98, que foi alinhamento e adesão ao neoliberalismo. Eu errei a data lá em cima. Né? Então, e a segunda fase foi de 98 a 99, tá? Foi a crise e busca de autonomia. Então, vamos lá. Então, vamos pegar a primeira fase. Qual foi essa questão do alinhamento e adesão do neoliberalismo? Lembrando que o mundo estava todo que no momento de globalização. Né? A doutrina que estava vigente, né, econômica e política, é o neoliberalismo. Então, a Rússia também não seria o quê? O país que não ia adotar esse tipo de economia, tá? E política. Vamos lá. Prioridade de Yeltsin na primeira fase. Implementação capitalista, né? Do tipo de modelo com privatizações e reorganização do Estado. Eliminação de estrutura socialista anterior. Então, gente, quando o Boris Yeltsin entrou, né, o governo estava com uma crise financeira muito grande. Então, uma das primeiras coisas que ele tomou na questão econômica foi o quê? Privatizar todas as estatais. Todas. Tá? Até mesmo para pagar o quê? As dívidas públicas do próprio governo. Tá? E a questão da privatização é o quê? É uma das políticas do neoliberalismo. Tá? Vamos lá. Aproximação e cooperação com o Ocidente, principalmente quem? Estados Unidos. Constituição de identidade ocidental em termos étnicos, políticos e geográficos, em detrimento de sua parcela asiática, exterior próximo. Então, o que acontece? A gente viu na primeira aula, né, que a Rússia, ela tem uma diversidade étnica muito grande ligada ao quê? Ao Oriente, né? São povos, né, eslavos, característicos ali próprios da região. São povos que milenares, tá? Até mesmo na questão política, né? É tudo ligado ao que? A parte oriental, né? Então, essa primeira fase do Boris Yeltsin foi o que? A questão de ocidentalização de tudo, da política, da economia, até mesmo da cultura. Tá? Vamos lá. Até mesmo dos parceiros políticos, dos parceiros econômicos, que eram, a boa parte deles é o que? Orientais, tá? Consequência, né, do desmonte do Estado e das privatizações aceleradas. Hiperinflação, desemprego, lógico, né, que chegou a atingir 25% da população ativa. Depressão, queda de 40% do BIP, aumento da criminalidade, oligarquias de petróleo e corrupção. Gente, nessa época aqui, é onde surge a máfia russa, tá? Quem fazia parte da máfia russa? Os políticos, aqueles políticos conservadores, tá? Foram eles, tá? Esses políticos corruptos que começaram a famosa máfia russa, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. Em 1993, houve o quê? Uma tentativa de golpe contra Yeltsin, tá? Articulado pelas elites do parlamento. Dissolução do parlamento, concentração do poder no Kremlin em plenos poderes de Yeltsin. O que aconteceu? Não descontente com algumas atitudes do Yeltsin, que o Yeltsin era meio louco da cabeça, ele fazia coisas do arco da velha, tá? O que aconteceu? O parlamento armou um golpe para tirá-lo do poder e colocar uma outra pessoa. O que ele fez? Ele mandou fechar o parlamento e dar para ele poder absoluto, tá? Para ele governar. Ocidente, preocupado com a instabilidade na Rússia, porque isso aí estava acontecendo. Poucas críticas à versão do autoritarismo. Preocupação com a fragilidade da Rússia, apesar dos problemas do autoritarismo, o Ocidente aposta em Yeltsin para continuar com as reformas para reconversão econômica liberal.
Clinton apoia o governo russo e declara aliança estratégica com a reforma russa. Então, gente, apesar da crise interna política que estava acontecendo, dos mandos e desmandos que o Boris Yeltsin fazia, tá? A coisa estava bem complicada. Na época ali a população não estava também desgostosa com a situação, tá? Mas a política americana deu o quê? A carta branca confiou o quê? Numa política, né, numa aliança, né, para com a Rússia. Acreditava que isso aí era necessário acontecer, né? Porque é um país que ficou praticamente quase 80 anos tendo uma política, né, uma economia, uma sociedade num determinado jeito, de repente, porque foi um choque, você mudar completamente uma estrutura para outra, né? Então, o que acontece? Não foi um processo lento, foi uma coisa muito rápida, né? Então, muitas pessoas não conseguiram se adaptar a esse novo modelo. Por quê? Antes, gente, na União Soviética tinha o quê? Escola, saúde, né? Tinha a questão de emprego, né? A economia era estabilizada. Então, todo mundo ali vivia do quê? Do básico, mas todo mundo tinha. Quando entra a questão do capitalismo, há de repente uma desigualdade social gigantesca, coisas que as pessoas não conheciam. Então isso aí gerou muita revolta. Não tinha questão do desemprego, não tinha hiperinflação. Então isso aí começou a virar realidade para quem? Para os russos, tá? Vamos lá. Então a segunda parte é o quê? De 98 a 99, aonde começa o quê? A crise mesmo, né? Dentro da... Já existia, mas a crise começou o quê? A se agravar. Então, problemas no campo interno, a reeleição em 96, aprofundamento da oposição e das crises internas, sérios problemas de saúde do Boris Yeltsin, tá? Grupos criminosos, a oligarquia, a máfia russa aí, aproveita o vácuo do poder para intensificar os desvios de recurso. Tá? Então, o que acontece? Teve um tempo que ele ficou afastado por problemas de saúde, tá? Então, muitos políticos, né, a máfia russa, ela se aproveitou disso daí, quando ele não estava no poder, para criar o quê? Problemas sociais. Aí, problemas no campo externo, dificuldades em conseguir financiamento externo, é a questão do quê? Dinheiro, né, financiamento, né, empresas indo para a Rússia. Então, o que aconteceu? O medo estava generalizado ali, tanto na questão política, por causa do autoritarismo dele, a questão econômica, desemprego, hiperinflação, o BIP caindo, taxa aumentando. Então, gente, isso aí dificultou muito a questão da Rússia, tá? Estrangulamento, né, que é o Incircland, que é do setor energético russo, né, que empresas de energia de governos ocidentais avançam com projetos no setor de petróleo e gás na região. Concentração de novos gasodutos, oleodutos, nova rota de distribuição. O que acontece? Eles deixam o quê? De financiar um determinado setor para o quê? Para financiar o outro. E realmente, o setor de petróleo e gás ali na Rússia, ele é riquíssimo, né? A Rússia é a maior produtora de petróleo e gás do mundo. Apesar dela não estar no OPEP, né? Ela faz a distribuição de gás, né? Por toda aquela região ali, né? Da Ásia, através de o quê? De gasodutos e oleodutos, tá? Objetivos conflitantes da Rússia e dos Estados Unidos. Começou aí, tá? Movimento separatista, as minorias étnicas, que nós vamos estudar na próxima aula, que é os conflitos no Cáucaso, tá? Principalmente na Chechênia, ascensão do fundamentalismo islâmico, combinação do alinhamento e das vulnerabilidades.
Então, o que que acontece? Gente, por causa dessa independência das repúblicas, aqueles diversos povos que nós estudamos anteriormente, eles começaram que se conflitar entre eles no mesmo espaço geográfico, né? Então, o que aconteceu? A Rússia teve até que intervir no próprio território dela, tá? Então, a gente vai ver isso mais pra frente aí. Então, gerou também o que? A renúncia do Boris Yeltsin. Nós vamos ver. Vamos lá. Crise e renúncia, né? Pressionado e bastante doente, e Yeltsin nomeia Vladimir Putin como primeiro-ministro em agosto de 99. Vamos guardar esse nome aí. Yeltsin renuncia em dezembro de 99 em troca de imunidade de futuras investigações de corrupção. Putin assume como presidente em 2000. Por quê? Ele sabia que ele ia ser julgado, tá? O Boris Yeltsin estava sendo acusado de vários crimes, de desvio, de corrupção, coisas gravíssimas na época. Então, ele doente, muito debilitado, eles estavam pedindo o impeachment dele. Ele renunciou, tá? Mas em troca ele pediu a imunidade, porque ele sabia que ele ia ser preso, tá? Então vamos lá. Então vamos agora entrar na era Putin. Tá. Antes de entrar, tá? Nós vamos... Opa! Apertei errado, né? Mudanças na política externa, então, tá? Mudanças de foco na política externa, deixa o foco na ocidentalização e adota a reafirmação da identidade russa como potência continental e nação eurasiana. Defesa do multilateralismo e multipolarismo. Assinatura do acordo de aproximação com a China. Cooperação Sul-Sul, que é a China, Índia, Brasil e BRICS. E a Organização de Cooperação de Xangai, OCX, né, com China, Cazaquistão, Tajiquistão e Quirguistão. Então, o que acontece? Durante todo esse processo, né, a política externa da Rússia, né, ela fez o quê? Vários acordos de cooperação com países ali vizinhos, né, e com isso ela ganhou o quê? Uma identidade, uma reafirmação que antes, quando ela era o quê? União Soviética, né, porque ela herdou várias coisas da ex-União Soviética, porque ela era, né, a maior república. Então, as dívidas, né, o armamento, tudo ficou o quê? Na mão dela, tá? Então, o que aconteceu? Ela começou a fazer o quê? Acordos com vizinhos, tá? Preocupações como Rússia e China, que já são antigas, né? Avanço dos Estados Unidos na região, isso preocupou bastante. Movimentos separatistas, Chechênia, Tibete, Xinjiang. Avanço do fundamentalismo islâmico, isso aí nós vamos estudar. Estados Unidos e União Europeia repudiam o apoio dado por Rússia e China ao Irã, né? Irã, inimigo dos Estados Unidos, tá? Então, no acordo do Irã, né, da saída dos Estados Unidos, aí, então China e Rússia o que? Sempre apoiaram o Irã, né? Parece que uma terceira guerra mundial estava aí por vir, né? Aconteceu aí uma chamada Terceira Guerra Fria, né? A simetria das relações China e Rússia voltaram, né? Preocupação da Rússia pelo crescimento e consolidação militar da China, que é considerado o maior exército do mundo. Preocupação da Rússia sobre a possibilidade de ocupação chinesa de vazios territoriais gerados pela ausência de população russa em fronteira com a China. Gente, antes, a União Soviética tinha o quê? Um exército muito grande, muito organizado, a questão de armas. Então, ali naquela região oriental ali, né, quem dominava a questão até mesmo militar era quem?
era a União Soviética. Agora, com o fim disso daí, a Rússia, né, ela perdeu completamente força em todos. E a China, ela começou o quê? Ganhar, né, status, tanto político, quanto econômico, quanto militar. Hoje, a China, ela é uma grande potência, né? Nós vamos estudar a China mais pra frente. Ela é uma grande potência em todos esses, o quê? Esses âmbitos. Então, isso é um perigo muito grande, tá? Vamos lá. Então, a gente vai entrar agora na era Putin, tá? Então, vamos lá. Então, de 2000 a 2012, tá? Então, o Putin, ele tem o que? 3 fases na política russa, né? Das últimas décadas, desses 20 anos que ele está no poder. Então, a primeira é o quê? 1999 a 2001. É a transição do regime Yeltsin, controle de crises, né? As políticas econômicas herdadas pelo governo anterior, né? A Segunda Guerra na Chechênia, pressões pelo alargamento da OTAN, muitas dessas antigas repúblicas foram para a OTAN, porque o Pacto de Varsóvia tinha acabado, né? E desconforto russo pela ação ocidental na guerra de Kosovo, né? Que foi na questão separatista ali. A segunda fase, né, de 2001 e 2003, foi o alinhamento, pragmatismo devido às vulnerabilidades que estavam acontecendo ali na região, né, que foi o quê? Processo de recuperação política e econômico, reconstrução da capacidade de influência regional, voltar aquele domínio regional que era da União Soviética, agora a Rússia. Fragilidade perante a unipolaridade militar dos Estados Unidos. Queria novamente o quê? Bater de frente. Os Estados Unidos era o quê? Potência agora. Acabou a União Soviética, ela virou potência em tudo. E apoio dos Estados Unidos na guerra global contra o terrorismo, né? Porque aconteceu em 2001 o quê? A Torre Gêmeas. Só que na União Soviética, na Rússia também estava tendo o quê? Ataques terroristas. Então, se uniam os dois para o quê? Combater o inimigo em comum, tá? E a terceira fase, de 2013 a 2012, que foi estabilização interna e autonomia no plano internacional, né? Que seria recuperação econômica e recuperação do setor energético, invasão do Iraque, né, que põe o fim à cooperação do OTAN e os Estados Unidos, aproximação com a França e a Alemanha contra ações no Iraque, né, realocação de prioridades com maior autonomia na política externa, maior assertividade regional e global, maior confrontação com os Estados Unidos, aproximação com antigas repúblicas e aproximação com China e com os BRICS. Então, essa terceira fase aí foi o quê? Mas a questão de reaproximação, acordos, a questão da paz, né, por fim em vários conflitos aí. E a questão que voltar a ter o quê? Aquela autonomia no plano que é internacional, que a União Soviética tinha. Então, vamos lá. A Rússia emergente. A Rússia deixou de ser o quê? Uma potência para virar um país emergente, né? Então, ela desceu de categoria, ela foi rebaixada, né? Aproximação com a China. Resgate da influência regional. Aprofundamento das ações do BRICS. Identidade compartilhada com países do Sul, né? Principalmente com os países periféricos ali do Sudeste Asiático, né? Pauta comum de demandas, reforma no sistema multilateral político-econômico e defesa do multipolarismo, na questão que é política e econômica, tá? Então, vamos lá. 5 vetores estratégicos para a modernização econômica, né? Então, eles tiveram que fazer um plano para que essas mudanças acontecessem. Eficiência da produção, transporte e uso de energia. Isso aí já se fazia, tá?
Prioridade no desenvolvimento de tecnologia nuclear. Prioridade no desenvolvimento da tecnologia de informação. Investimento em transmissão de dados e satélites. Busca de liderança no desenvolvimento de equipamentos avançados para o setor de medicina, equipamentos médicos, diagnóstico, tratamento de câncer, etc. Eles começaram o quê? Muitos desses setores aí estavam o quê? Sucateados. Porque durante a Guerra Fria se pensava basicamente o quê? Só na questão do armamento, e deixaram muitas coisas o quê? Em segundo plano, tá? Então, com essa abertura econômica, com a entrada do capitalismo, então muito dessas modernidades, elas teve o quê? Que está à frente em relação ao quê? Aos países da União Europeia, como o Japão, né? Até mesmo contra os Estados Unidos. Então, a Rússia, ela teve que o quê? Se modernizar. Então, ela teve que se modernizar em todos os setores. A gente vê aí, né? A questão da informação, da energia, de transporte, de indústria, em tudo, tá? Se ela quiser realmente ter um lugar ao sol, como ela tinha antes, como a União Soviética, ela teria que fazer isso daí, tá? Vamos lá. Aí, o que acontece? O mandato, né, do Putin, ele acaba. Aí entra o quê? É eleito o Medvedev, né? E como presidente, o Dmitry Medvedev, ele é eleito presidente, mas quem é primeiro-ministro é quem? O Putin. Então, o Putin, ele continua o quê? No poder, né? Ele, né, nessa época, ele continuou mandando, não mudou nada, tá? Então, o Dmitry, né, era homem de confiança do Putin. Então, ele era o quê? Presidente da Gazprom e vice-primeiro-ministro em 2005, na época de Putin. Tá? Ele já era primeiro-ministro. Só inverteu. Putin não pôde assumir o terceiro mandato, né? Então, Dmitry eleito presidente e o Putin primeiro-ministro. Reativação de parcerias com os Estados Unidos e Obama, né? Um novo start, retomada de negociações sobre os escudos antimísseis que existem, né, no nosso planeta ali, entrada da Rússia na OMC, isso foi muito bom para a Rússia. Priorização de reformas domésticas, reformas econômicas e sociais, para atingir autonomia e consolidação da democracia. Manutenção do controle sobre setor energético, recuperação e consolidação de identidade russa, agenda Sul-Sul, a OCX, os BRICS, postura de autonomia, né, no Conselho de Segurança da ONU. Então, o Dmitry, ele continuou o quê? O que o Putin tinha começado lá em 99, tá? Então, os dois trabalharam o quê? Nessas políticas aí, acordos comerciais, parcerias, né, que todas elas foram o quê? Boas para a Rússia, tá? Então, vamos lá. Retorno de Putin à presidência em 2012, agora com mandato de 6 anos. Foi feita uma nova eleição para o mandato maior. Quando Putin entrou, a bandeira foi modificada, foi feito um novo hino, né? Então, foi tudo muito arquitetado, né? Putin foi eleito novamente à presidência em 2018 até 2024. Então, gente, o que aconteceu? Ele foi eleito novamente e só vai sair em 2024, né? Ele está lá bonitinho hoje, né? Então, a nossa aula de Rússia termina por aqui, ok? Então, eu espero vocês na terceira aula sobre os conflitos, tá?